noite. Eu gostaria de agradecer a toda a igreja, o pastor Wilson, a irmã Neuza, o Melo e a Mara, agradecer por esses dias, agradecer pelo convite, agradecer muito cada irmão, cada abraço que eu recebi, cada aperto de mão, cada palavra, porque quando nós saímos para pregar a palavra do Senhor, nós recebemos muito também. É um compartilhar. Eu gosto de dizer sempre assim: nós compartilhamos, nós recebemos e também levamos aquilo que Deus tem colocado em nossos corações. Então, primeiro, a minha gratidão pela igreja, uma igreja que está no nosso coração, no coração da nossa família, o pastor Geraldo, a pastora Lídia, sua esposa. Então, é para a glória de Deus. Pedir aos irmãos que estejam orando pela Cátia. Ela vai amanhã estar seguindo viagem para Curitiba, ficará ali 15 dias num seminário muito assim, profundo, que vai falar sobre as causas da depressão. Então ela vai lá buscar capacitação, buscar também algo para a vida dela, para levar até a igreja. Eu vou ficar 15 dias sem ela, 15 dias aí aguarda, mas Deus vai suprir, amém? Então Deus ele tem nos dado essas palavras nesses dias. A primeira palavra é uma palavra muito simples, mas bem objetiva, que despertou a igreja de uma posição entre os irmãos, a cada pai, cada mãe, a questão de onde você está. Então, a paralisia ela não pode fazer parte da nossa vida espiritual. Nós precisamos estar sempre a caminho de Canaã, lugar que Deus tem para nós. E ontem Deus, um despertar da paternidade, algo muito profundo que Deus tem trabalhado no meu coração e que a igreja recebeu. Homens se posicionaram como Josué, inclusive o tema é Josué 24:15, a parte B, quando Josué se posiciona, e a Bíblia fala, continuando a narrativa ali no capítulo 15, que toda aquela geração não se perdeu enquanto Josué estava vivo. Olha só como o posicionamento de um homem importante, de um líder é importante. E hoje essa palavra ela tem sido vivida por nós. Eu falei com o pastor Wilson que tudo aquilo que nós temos pregado aqui, nós vivemos primeiro. E toda essa palavra, toda a palavra com base bíblica. Aqui, se houver algum questionamento, você vai questionar a Bíblia, não o pastor Henrique. Porque toda essa palavra ela é com base bíblica, profundamente na palavra de Deus. E eu creio que esse princípio ele faz parte do caráter de Deus. É um princípio tão importante que tem sido deixado de lado nessa geração e nas gerações passadas. Mas é um princípio que pode mover a sua vida espiritual, a sua vida familiar. Então é uma palavra que vai alcançar toda a igreja, todas as faixas etárias. É uma palavra muito profunda do Senhor, que se chama recompensa da honra. Então vamos estar compartilhando hoje esse princípio, o princípio da honra. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Peça ao Espírito Santo que possa abrir o seu coração agora e essa palavra possa ser como uma espada de dois gumes que vai penetrar profundamente a sua alma, o seu espírito. Pai, nós declaramos isso nessa noite. A expectativa nossa não está no homem, a nossa expectativa está no Senhor. Por isso, que o Senhor venha me usar como um canal para liberar essa palavra, proclamar essa palavra do Senhor nessa noite. Abra cada coração, cada pai, cada mãe, cada pessoa que está aqui nessa noite. Quero agradecer por essa igreja. Eu sei que o Senhor vai cumprir todas as promessas que o Senhor tem para esse ministério, Pai. Por isso oramos, confiando que o Senhor vai falar conosco nessa noite, porque a Tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Eu quero dizer para você que a vontade de Deus
para nós é que recebamos o completo galardão. Abra sua Bíblia em 2 João, capítulo 1, versículo 8. Veja o que o apóstolo João disse. O apóstolo João, ele faz um alerta para a igreja, e também ele mostra uma verdade espiritual. Ele diz: acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Amém? Diga assim: completo galardão. João diz uma frase bem simples. Ele diz: o galardão é algo que você pode não receber, preste atenção nisso, mas também diz que o galardão pode ser algo incompleto. O galardão é uma recompensa que você recebe quando você obedece aos princípios da palavra de Deus. Ou ele pode ser menos do que você podia ter. E a vontade de Deus é que você receba e desfrute de tudo aquilo que Ele tem para você. O problema é que eventualmente nós não recebemos tudo porque desconhecemos ou não aplicamos os princípios imutáveis de Deus em nossa caminhada cristã. Muitas vezes a negligência não está batendo na passagem? Perdoe, irmãos, eu estou com a anotação errada, então. É segunda? Eu falei segunda, não falei? Falei primeiro. Aqui está escrito segunda, eu me perdoe, irmão. Segunda, João 1:8. E um princípio imprescindível para a nossa vida espiritual é o princípio da honra. E eu poderia definir uma definição simplista de honra: é estima, diga assim, estima, deferimento, respeito, reconhecimento, apreciação e valorização. Podemos definir honra mais ou menos como isso. A honra pode ser demonstrada com atitudes, palavras e até pensamentos. Mas toda verdadeira honra tem origem no coração. Ela começa no seu coração. E nós temos várias passagens bíblicas que falam da importância da honra, que se fôssemos abordar essa noite, levaríamos um bom tempo. Porque a Bíblia ela é cheia de passagens que falam de honra. Mas nessa noite eu queria primeiramente abordar 3 razões, pelo menos, porque muitas vezes não honramos. Veja só, 3 razões porque não honramos, não aplicamos o princípio da honra em nossa vida espiritual, em nossa vida cristã. A primeira razão pela qual muitos deixam de honrar, você pode anotar se você está com o seu bloquinho, é que Deus sempre envia o que nós precisamos dentro de uma embalagem da qual não gostamos. Deus sempre envia algo que precisamos dentro de uma embalagem da qual não gostamos. Olha só, abra sua Bíblia em Marcos capítulo 6. Veja só o que aconteceu a partir do verso 1. Marcos 6, verso 1, diz a palavra de Deus. Estou aqui acompanhando na versão NVI. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que ouviam ficaram admirados. De onde lhe vêm essas coisas? Perguntaram eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E que milagres que ele faz? E estes milagres que ele faz,
Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre os seus parentes e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Veja só essa passagem. Eles esperavam um Messias que iria se assentar no trono terreno, em um reinado terreno, e Deus envia um rei eterno, e eles não reconheceram o Messias, Jesus. Aquele povo viu coisas pequenas ao invés de ver grandes milagres. Mas Jesus diz o motivo, e o motivo foi porque não lhe deram a honra devida. A honra é um canal para receber de Deus. Se não houver honra, nada acontece. Jesus é o exemplo máximo disso. Aquele povo não apenas deixou de honrar, mas de receber também. Isso porque Jesus não veio na embalagem que eles queriam. Muitos não honram porque não se submetem àquilo que Deus mandou. Muitas vezes você espera e você só vai honrar se for daquela maneira, e você perde de usufruir daquilo que Deus enviou, porque você não entende a forma que Deus enviou. Por isso, essa é a primeira razão. A segunda razão, porque muitas vezes não honramos, porque pensamos que o homem de Deus não é digno de honra. Isso é muito pregado. O homem não é digno de honra. O homem de Deus não é digno de honra. A honra só é dada a Deus. Veja 1 Samuel capítulo 1. Esse é o segundo motivo. 1 Samuel capítulo 1. Versículo 12. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. E lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Eli respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que pediu. Ela disse: espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Elcana teve relações com sua mulher, Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim, Ana engravidou e no devido tempo deu à luz a um menino, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Vemos o exemplo de Ana. Ana se submeteu ao sacerdócio de Eli, mesmo ele sendo considerado um mau sacerdote. Ao confrontá-la, ele cometeu um grande equívoco. Ele pensou que ela estivesse o quê? Embriagada. E
E mesmo assim, ela o tratou com honra e nobreza. E quando ela disse o motivo, Eli liberou a bênção sobre ela. Muitas vezes, além de julgarmos a embalagem, julgamos também o fato de não ser digno de honra. Muitas pessoas estão anos buscando uma bênção e não conseguem. Será porque está faltando a honra? Veja que após honrar o sacerdote, Ana recebe uma liberação espiritual. Ou seja, a honra foi uma semente que ela colheu o fruto, ou seja, a resposta de suas orações. A terceira razão, porque não muitas vezes honramos, porque imaginamos que é algo indigno honrar. Veja Marcos 14, versículo 3. Marcos 14, 3. São muitos textos. Marcos 14, 3. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados, por que este desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E a repreendiam severamente. Tem gente que não honra o outro porque é orgulhoso. Nós vivemos na sociedade da desonra, achamos que o inteligente é aquele que vive se opondo contra o governo, se opondo contra o chefe, se opondo contra autoridades delegadas, e o maior medo é de serem tidos como bajuladores. Muitos, para não serem tidos como bajuladores, muitas vezes entram em caminhos de desonra, porque honrar incomoda os carnais. Continuando o contexto, vemos que a atitude de honra gerou uma indignação nos demais, mas mesmo assim, a honra continua sendo o padrão de Deus. Você pode repetir essa frase? A honra continua sendo o padrão de Deus. Você honra a Deus quando honra aqueles que Deus enviou em sua vida. É interessante, em Hebreus 13, 17, esse texto ele fala de honra sim. Hebreus 13, 17, porque aqui fala para que nós possamos obedecer os nossos líderes espirituais. Por quê? Porque eles foram enviados de Deus sobre as nossas vidas. Hebreus 13, 17 diz: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Então vemos três maneiras pela qual muitos não honram. Três maneiras. E agora nós vamos experimentar algo poderoso e maravilhoso: a recompensa para aqueles que honram. Veja agora
o galardão que o Senhor separou para aqueles que honram. Eu separei aqui agora, separei essa palavra, algumas dimensões de honra. A primeira honra que eu queria compartilhar, ela é a honra aos pais. A palavra de Deus diz em Efésios 6, versículo 2 e 3: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Veja só, de acordo com as Escrituras, honrar os pais implica em demonstrar um profundo respeito com amor. Não basta apenas o respeito, mas o respeito com amor ou o respeito por devoção. E como isso tem sido quebrado em nossa sociedade, a honra aos pais. E a palavra de Deus diz que é um mandamento de Deus, seguido de uma promessa. Ou seja, se você faz a sua parte, Deus é fiel para fazer a parte dele, e Ele te dá, além de uma vida abundante, uma vida longa. O amor e a devoção tornam uma honra válida. Esse amor é baseado no tempo, no reconhecimento, na experiência e na apreciação por tudo aquilo que os seus pais, os nossos pais, fizeram por nós e conosco. É o amor por devoção, é a manifestação da honra por devoção e não por obrigação. Quando honramos nossos pais, nós honramos por devoção e não por obrigação. Se honrarmos por obrigação, a honra é válida, mas perde-se a santidade da honra. Esse mandamento para Deus é tão importante que é seguido de uma promessa. O versículo 3: para que te vá bem, que vivas muito tempo sobre a terra. Então, Deus tem essas duas promessas sobre a vida daqueles que honram os pais. E nós, em 2011, nós pregamos essa palavra na igreja, onde o meu sogro, o pastor Paulino, e a minha sogra, Dona Edna, congregam em Barra do Piraí, no interior sul do estado do Rio, minha terra natal. E nós aplicamos esse princípio na prática. E a Kátia vai compartilhar com a igreja como foi esse tempo ali. Quando o Senhor colocou a questão da honra para nós, foi quando o Senhor estava lançando essa palavra sobre a vida do pastor Geraldo. Foi na mesma época, o Senhor estava falando com a gente, com o nosso pastor. E aí eu estava pensando, Deus, eu tenho que honrar meus pais, como é que eu vou fazer? E aí nós montamos um material, para poder homenagear os meus pais. E aí eu fui separando momentos, o Espírito do Senhor veio me trazendo lembranças, ensinamentos que eu recebi através da vida, enquanto meus pais não viam. Então eu fiz um PowerPoint, em cima, assim eu coloquei: enquanto vocês não viam, o que eu estava observando, E aí eu fui colocando: enquanto vocês não viam, eu observava vocês entregando um troco na padaria, e ali eu aprendi o princípio de honestidade. Enquanto vocês não viam, eu estava ali observando vocês, enquanto vocês ofertavam, às vezes uma roupa novinha para o irmão que tinha necessidade. Quando vocês não viam, eu via vocês aí entregarem um alimento, entregar um instrumento para abençoar o meu irmão. E ali eu aprendi que eu devo amar o irmão como eu amo a mim mesmo. E ali eu fui aplicando todos os princípios. Enquanto vocês não viam, eu percebia que o Senhor amava a natureza e me mostrava. Enquanto o Senhor não via, eu aprendi com o Senhor que a natureza que o Senhor fez é muito linda, e por isso eu aprendi a valorizar, a amar, a ser uma boa mordoma das coisas que o Senhor estava me dando
né? Então ali eu fui colocando todos os princípios. Enquanto o Senhor não via, enquanto a minha mãe não via, eu estava observando vocês, né? Perdoarem cada irmão da igreja que às vezes cometia uma atitude errada para com vocês na liderança. E aí eu aprendi o perdão, o princípio do perdão. Então eu fui colocando para os meus pais que a vida deles falava muito alto, né? E eles puderam perceber quanta coisa eles tinham plantado em nossas vidas, enquanto eles não viam o que eu estava vendo, né? E aí o Senhor colocou aquele momento, porque foi um momento muito importante poder homenagear meus pais em vida. Porque quando morrem, eles não vão escutar o que eu sinto por eles, o que eu aprendi com eles. Então Deus começou a falar aqui no meu coração: coloca para eles o quanto você tem aprendido com eles, o quanto eles foram importantes na sua vida, né? E eu me lembro que quando eu engravidei, eu pequei contra o Senhor, mas muitos irmãos falaram assim: o Senhor deve expulsar sua filha da igreja para dar o exemplo, né? Eu trouxe uma grande tristeza naquele momento, né? Do meu pastor, do meu pai. E aí meu pai falou assim: mas a palavra do Senhor falou para a gente não esmagar a cana, que já está quebrada. Eu já estava quebrada, estava humilhada, né? Recebi a disciplina da igreja, né? Mas naquele momento eu aprendi assim, às vezes os filhos acham que os pais são duros, os pais não amam, né? E naquele momento eu vi como a misericórdia do Senhor estava fluindo sobre a vida através dos meus pais, através de muitos irmãos da igreja, que apesar de ser disciplinado, recebi muito amor, né? Então, assim, a honra foi muito importante naquele momento, a restituição, né? Às vezes os pais lidam com a gente, passa a vida inteira sem escutar. Como foi importante aquele tempo separado, né? Como foi importante aquele investimento de tempo ali na vida. Amém? A palavra de Deus fala que nós devemos honrar os nossos pais. A palavra de Deus não fala que nós devemos honrar os nossos pais só porque eles são assim, ou nós devemos honrar os nossos pais se eles são bons conosco, entre aspas. Nada disso. A palavra de Deus fala que nós devemos honrar independente de qualquer coisa. Então eu tive a oportunidade de honrar minha mãe publicamente. Essa honra pública é muito importante. É o reconhecimento público, uma menção honrosa, pública, feita aos nossos pais. Tive a oportunidade também de honrar o meu pai. Eu lembro que meu pai, quando eu era pequeno, apanhava muito mesmo, e eu nunca levantei a voz para o meu pai, e sempre honrando meu pai. E eu ganhei ele para Jesus, ganhei minha mãe para Jesus. Por quê? Porque eu sempre honrei meus pais, para a glória de Deus. E quando eu estava preparando essa palavra para pregar lá em Venda Nova, na nossa igreja, em fevereiro desse ano, e no domingo de manhã eu saí da madrugada de oração, cheguei em casa, estava meditando na Bíblia, tomando meu café da manhã, e tive uma visitação muito grande do Espírito Santo, um quebrantamento muito grande. E Deus falou assim: você desonrou seu sogro e sua sogra quando você engravidou a Cátia, e você não pediu perdão. Foi uma grande desonra. Eu não era crente, não conhecia a palavra de Deus, mas Deus falou: não importa, você desonrou. E aí aconteceu algo muito incrível, muito forte. Por quê? Porque eu comecei a me colocar no lugar deles. Agora eu sou um pastor, e como eu me sentiria se alguém fizesse isso com a minha Dominique, com a minha filha Dominique? E ali eu comecei a sentir realmente o que eles sentiram. Só assim o filho pode honrar o pai. Por que o filho muitas vezes honra o pai depois que ele é pai? Porque ele sente o que o pai sente. Então eu comecei a sentir o que a minha sogra sentiu, o que o meu sogro sentiu quando eles souberam da notícia que a Cátia estava grávida. O enxoval dela, desde 9 anos de idade, a única filha, 2 homens, ela de filha, tudo preparado. E ali eu cheguei e cortei todo aquele sonho. Aí eu falei: nós vamos pedir perdão, nós vamos
tirar essa desonra. Eu vou tirar essa desonra que eu cometi. E no dia 8 de março desse ano, nós fomos até Barra do Piraí no aniversário de 50 anos do irmão dela. E quando terminou ali aquela festa, nós reunimos a família toda. E eu fui em cada um deles. Fui primeiro no meu sogro, olhando nos olhos dele. Eu pedi perdão para minha sogra, pedi perdão para meus 2 cunhados por ter desonrado uma família pastoral. Que momento maravilhoso. Foi um liberar de Deus. A minha sogra tinha muita dificuldade comigo, eu via que ela tinha dificuldade comigo até hoje, mas naquele momento, tudo foi colocado aos pés da cruz. Então a honra, ela produz em nossas vidas tantas recompensas. Por isso que o diabo, ele muitas vezes, ele coloca um impedimento para que não honremos. E também a honra aos anciãos é uma coisa tão importante para o Senhor, que Ele coloca na palavra dele, no livro que fala de santidade, que é o livro de Levítico. É o livro que fala: eu estou separando um povo para ser um povo santo, não como esses povos que vocês vão tomar posse da terra deles. Então Levítico 19, versículo 32, olha só o que diz a palavra: diante das cães te levantarás e honrarás a presença do ancião e temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Por isso, irmãos, há um galardão poderoso para aqueles que honram os mais vividos. Você pode andar comigo de carro. Se eu ver algum ancião tentando atravessar a rua, eu paro o carro na hora. Posso estar a qualquer velocidade. Se eu ver, eu paro. Eu honro o ancião. Porque a Bíblia fala que quando você honra o ancião, você está honrando o próprio Deus. É isso que o versículo está falando. O Senhor diz que quando você está honrando o ancião, você está honrando Ele mesmo. Temos visto nos dias de hoje muita chacota, deboche para com os mais vividos. Muitos são tratados como ultrapassados e tolos, mas a Bíblia diz que eles são sábios. E nós temos um exemplo bíblico muito claro. Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 12. O mau exemplo de um homem que perdeu a bênção, porque não ouviu os anciãos. 1 Reis, capítulo 12, versículo 1. Roboão, o filho de Salomão, Roboão foi a Siquém, onde todos os israelitas tinham se reunido para proclamá-lo rei. Assim que Jeroboão, filho de Nebate, que estava no Egito, para onde tinha fugido do rei Salomão, soube disso, voltou de lá. Depois disso mandaram chamá-lo. Então ele e toda a Assembleia de Israel foram ao encontro de Roboão e disseram: teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo e este jugo pesado, e nós te serviremos. Roboão respondeu: voltem a mim daqui a 3 dias. Então o povo foi embora. O rei Roboão perguntou às autoridades que haviam servido ao seu pai Salomão durante a vida dele: como vocês me aconselham a responder a esse povo? Então veja só, primeiramente ele perguntou aos anciãos. Diga assim: aos anciãos. O que eles responderam? O conselho dos anciãos: se hoje fores um servo deste povo e servi-lo, dando-lhe uma resposta favorável, eles sempre serão teus servos. Roboão, contudo, rejeitou o conselho que as autoridades de Israel lhe tinham dado. Um parênteses aí. Filho, como você tem recebido um conselho de seu pai, de sua mãe, ou de um ancião, ou de um líder da igreja que já viveu mais do que você?
Você tem rejeitado ou não? Você tem aceito? Roboão rejeitou e consultou os jovens que haviam crescido com ele e o estavam servindo. Perguntou-lhes: que conselho vocês me dão? Como devemos responder a este povo que me diz: diminui o jugo que teu pai colocou sobre nós? Os jovens que haviam crescido com ele responderam: a este povo que te disse: teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, torná-lo mais leve. Torna-o mais leve. Dize: meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Pois bem, meu pai lhes impôs um jugo pesado, e eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, e eu os castigarei com chicotes pontiagudos. 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo voltaram a Roboão, segundo a orientação dada pelo rei. Voltem a mim daqui a 3 dias. E o rei respondeu asperamente, rejeitando o conselho das autoridades de Israel. Seguiu o conselho dos jovens e disse: meu pai lhes tornou pesado o jugo, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, e eu os castigarei com chicotes pontiagudos. E aí você sabe o fim dessa história: reino dividido. Um mau conselho pode atrapalhar ou pode impedir o propósito de Deus para a sua vida. Deus havia prometido para Davi: se sua descendência me obedecer, a sua descendência será eterna, perpétua, sobre todo Israel. E aqui nós vemos a divisão das tribos de Israel. Israel se dividiu. Antes do governo de Davi e Salomão eram 12 tribos, mas com Roboão Israel se divide. Ele não deu valor, ele não deu honra aos mais vividos, sofreu um grande dano. Não só ele, mas as 12 tribos, porque foram na maioria governadas por pagãos. Aquelas 10 tribos que saíram de Judá e Benjamim foi governada por pagãos. Ou seja, quando você não honra os mais vividos, além de você trazer algo ruim para a sua vida, você pode amaldiçoar suas gerações. E a honra, a falta de honra, também impede você de receber o melhor. Ele ficou apenas governando 2 tribos. Por quê? Porque Deus havia prometido a Davi. Só por isso. Só por isso. Porque a desonra dele foi tão grande que Deus agiu de misericórdia com ele. Por isso, irmãos, jovens, ouçam os anciãos, ouçam aqueles que estão mais vividos. Eu estava ouvindo um missionário falar, pregar, e ele falou assim: se eu tiver que passar 5 horas conversando com o jovem, ou passar meia hora conversando com o ancião, eu prefiro conversar com o ancião. Não desfazendo o jovem, mas porque no ancião existe sabedoria. E eu, sempre quando eu estou conversando com o pastor, eu estou desfrutando. Estou conversando com o pastor, eu estou desfrutando, estou recebendo a experiência de ministério. Eu estou só recebendo toda a palavra, sílaba que ele fala, eu estou absorvendo. É isso, irmãos. Os jovens aprendam a ouvir os mais vividos, para que vocês colham frutos benéficos. Aprendam a honrar os mais vividos, para que vocês possam colher aquilo que a Bíblia diz. E também a dimensão de honra aos líderes espirituais. Mateus 10, 41. Olha que coisa maravilhosa essa palavra. Mateus 10, 41 diz a palavra: quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. Olha que coisa maravilhosa. Quando você honra um líder espiritual, a Bíblia fala
Olha que coisa maravilhosa, que você recebe o mesmo galardão que ele tem. Jesus deixa bem claro que existem diferentes galardões, porque ele cita aqui: quem honra, quem recebe o profeta no caráter de profeta, recebe o galardão de profeta. Quem recebe o justo, recebe o galardão de justo. Ou seja, eles serão entregues a cada um de acordo com aquilo que exerceram, daquilo que foi confiado por Deus. Ou seja, se você honra um pastor, ele tem um galardão para receber de Deus. Se você honra, você tem o recebimento do mesmo galardão dele. É isso que a palavra está falando. Que coisa a questão da honra, como é importante. Se alguém honra um líder espiritual, se alguém honra uma pessoa, o pai e a mãe, recebe aquele mesmo galardão. Ou seja, aqui tem uma coisa interessante: se você honra seus pais, você vai ser honrado pelos seus filhos. É o mesmo galardão, a recompensa que você recebe. Mas o interessante, maravilhoso, que Jesus disse: que aquele que recebe um profeta em honra receberá de Deus não só o galardão celestial, mas um galardão aqui na terra, uma recompensa em vida aqui na terra. Por isso a importância da honra. E agora eu quero dar alguns exemplos de desonra que estão na Bíblia. É interessante que muitos nas igrejas honram os seus líderes espirituais quando tudo está bem, ponto. Agora, quando fala algo que você não aceita, que a pessoa não aceita, peraí, olha só, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 9. Olha aqui, que passagem. Gênesis capítulo 9. Um homem escolhido por Deus, chamado Noé, falhou. Ele falhou. 9:20, Gênesis 9:20. Noé era um agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Versículo 21, bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos dois irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram a capa, levantaram-na sobre os ombros e, andando de costas para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu que o seu filho caçula lhe havia feito, disse: maldito seja Canaã, escravo de escravos será para os seus irmãos. E disse ainda: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja Canaã seu servo. Amplie Deus o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. É interessante isso, irmãos. Aqui nós vemos a história de um líder que falhou. E Deus quer te dizer nessa noite: a melhor oportunidade para você honrar um líder espiritual é quando ele falha. Porque quando para você ele não está falhando, é muito fácil. Aqui nós vemos um homem que foi escolhido por Deus, uma família que foi escolhida por Deus, um líder, um homem único daquela geração. Ele falhou. Nós somos falhos, nós erramos. Cã não honrou o seu pai e ele colheu a consequência. Por isso, nós estamos honrando nossos líderes espirituais só quando eles nos agradam, entre aspas, ou nós estamos honrando em todo o tempo? Também temos as consequências da desonra. Temos essa primeira consequência na vida de Cã, que foi escravidão.
Muitos estão dentro das igrejas escravizados. Mas peraí, eu sou crente, sou filho do Senhor, minha salvação, mas a coisa está agarrada na minha vida. O mineiro fala negócio de agarrado. Está agarrado na minha vida. Não anda. Estou na escravidão. Cana. Faltando honra. Números 16. Um texto muito conhecido dos irmãos. A rebelião, a desonra a Moisés de 3 líderes. 3 líderes. Aqui nós vemos que eles, versículo 2, eles insurgiram contra Moisés com eles estavam 250 israelitas, líderes bem conhecidos na comunidade, que haviam sido nomeados membros do concílio. Ou seja, Moisés nomeou líderes e eles estavam questionando, desonrando a liderança. Muitas vezes a desonra vem daqueles que você menos espera. Moisés nomeou aqueles líderes e eles queriam o lugar de Moisés. Aqui nós vemos a rebelião, a inveja, o orgulho. É um texto grande, mas que todos sabem do final. O que aconteceu com esses homens? Eles foram engolidos pela terra. Ou seja, toda a sua família e todos aqueles que se ajuntaram a eles, fizeram motim, todos eles foram exterminados pela desonra. É muito sério, irmãos. Quando Deus delega a autoridade sobre o líder espiritual e a pessoa desonra, ela colhe a morte. Aqui nós vemos a primeira consequência da rebelião contra os líderes, a morte. E também, Números capítulo 12, outra consequência da rebelião, Miriam e Arão começaram a criticar Moisés. Quantos têm criticado liderança? Quantos têm falado mal? Porque se havia se casado com uma mulher etíope. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Eu quero dizer para você que há um princípio na palavra que Jesus disse: nada fica encoberto, tudo está debaixo dos olhos do Senhor. E o Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro. Algumas versões falam que era um homem manso que havia na terra. E imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: dirijam-se à tenda do encontro, vocês 3. E os 3 foram lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Os 2 vieram à frente. Ele disse: ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revela em visões, em sonhos falo com ele. Não é assim, porém, como meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente, não por enigmas, e ele vê a forma do Senhor. Porque não temeram criticar meu servo Moisés. Por que não temeram criticar meu servo Moisés? Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles, e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam ficou leprosa. Sua aparência foi como a de uma neve. Olha que interessante. Outra consequência da desonra: doença física. Isso é real. Meu sogro, quando começou o ministério em 1977, ali em Barra do Piraí, na primeira igreja batista, ele foi muito perseguido. E é interessante que aqueles que perseguiram no leito de morte, Deus dá a oportunidade, glória a Deus por isso, de pedir perdão. Todos acamados com câncer. Eu não quero dizer isso para trazer medo para a pessoa, para alguém aqui, nada disso. Mas é um alerta, porque é bíblico isso. A desonra aos líderes espirituais, causa doenças físicas. Muitas pessoas estão com doenças físicas
e ficam orando pedindo a cura, mas a cura está na honra. E aí, o que Deus fez? Deus pede para o próprio Moisés orar pela irmã. Muitas vezes a pessoa desonra o líder espiritual, depois ela vai procurar aquele líder, e aquele líder vai liberar perdão e vai orar. E aí Miriam ficou curada. Amém? Veja a causa da desonra. Outra coisa também que a desonra causa, além da morte. Veja Levítico capítulo 10. Levítico capítulo 10. Veja que coisa interessante. Isso acontece demais. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Nadab e Abiú apresentaram uma oferta que não havia sido determinada pela liderança. Olha o princípio, irmãos. Muitos querem, dentro das igrejas, fazer coisas sem autorização da liderança, passar por cima da liderança delegada por Deus. Qualquer camada de liderança que o pastor delegou, ou o próprio pastor. E o que aconteceu? Morreram perante o Senhor. Saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Ou seja, muitos desonram e passam por cima para fazerem o que querem. Isso também é desonrar a liderança que Deus delegou. Aí você pode falar, pastor, você está citando só texto do Antigo Testamento, nós estamos no tempo da graça, o Senhor já passou por cima disso. Nada disso. Nós citamos textos do Novo e do Antigo Testamento, porque são princípios imutáveis de Deus. Mas vamos então no Novo Testamento, Romanos capítulo 13. Vamos ao Novo Testamento. O ensinamento de Deus: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, porque não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por eles estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o Deus que instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Muito claro, Paulo. Toda autoridade que Deus delegou, quer seja autoridade espiritual, quer seja autoridade social, qualquer camada da sociedade, você precisa honrar. E aí, um testemunho pessoal: estava saindo de casa, próximo da minha casa, tinha uma blitz policial, e me pararam, e ali pegaram minha carteira de motorista, era do estado do Rio, e o rapaz olhou, o policial olhou e falou assim: essa carteira sua, ela está muito estranha, eu vou ter que verificar no Detran. E ele ligou para o Detran, segundo ele ligou e falou assim: ó, essa carteira sua, ela é falsa, ela não tem prontuário, você vai ter que seguir agora dentro da viatura. E naquela hora, eu estava naquele tempo aprendendo sobre honrar autoridades. Naquela hora eu falei assim: Senhor, eu vou obedecer, não vou questionar, independente se eu estar certo ou errado. E ali, 2 policiais à frente não me algemaram, colocaram só no banco de trás com outro policial. Eu cheguei até o Detran. Olha a recompensa da honra, irmãos, quando a gente honra a autoridade. Eu cheguei no Detran e aí acharam o meu prontuário. Tinha um prontuário, a carteira não era falsa, glória a Deus, né? Acharam o meu prontuário. E ali, o delegado geral do Detran me chama até a sala dele. E ele fala assim: que carteira é essa? A carteira sua é muito antiga. Você não vai sair daqui com essa carteira. Eu falei: doutor, eu preciso da carteira, eu trabalho dirigindo, como eu vou fazer? Ele falou assim: amanhã, às 9 horas da manhã, você volta aqui e vem direto no meu gabinete. O delegado do Detran falou isso.
Eu cheguei no dia seguinte, era uma sexta-feira, isso foi uma quinta, uma sexta-feira. Eu cheguei no gabinete dele, ele falou assim: vem comigo. Subi, ele chegou com um rapaz lá, falou assim: esse rapaz, ele precisa dessa carteira hoje. Fala tudo que ele precisa fazer, porque ele precisa dessa carteira hoje. Eu fiz todos os exames, à tarde eu estava com a minha carteira de motorista nova. Amém? Como você recebe recompensas quando você honra? Uma carteira de motorista hoje está mais prático, né? Chega pelo correio, mas naquela época era burocrática a coisa, demorava. Eu recebi no mesmo dia. Por isso, Deus, Ele fala em todo o Novo Testamento. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13. Veja só, o apóstolo Pedro também falando sobre honrar as autoridades. E aqui vem um princípio muito poderoso, que você honra porque você ama o Senhor. 1 Pedro 2,13. Olha só o que a Bíblia fala: por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, sejam os governantes como por ele enviados, para punir os que praticam mal e honrar os que praticam bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Amém? Então, a atitude de honrar, ela é uma atitude que vai te abençoar em todas as esferas da sua vida, quer seja espiritual, quer seja familiar, quer seja socialmente. A honra, ela te alcança com recompensas maravilhosas. Por isso, Deus te faz uma pergunta nessa noite. Você tem uma escolha a partir de hoje: honrar ou desonrar. Deus quer derramar nesta noite sobre toda a igreja esse princípio maravilhoso, porque ele destrava a nossa vida espiritual e nos leva a dimensões que jamais podíamos imaginar. É isso que eu e a Kátia, a minha família, tem vivido, porque nós decidimos honrar, decidimos nos submeter a toda a autoridade delegada sobre nós. Por isso, você quer a partir de hoje entrar nessa dimensão de honra em todas as esferas possíveis de sua vida? Você quer usufruir desse princípio maravilhoso de Deus para a sua vida? Você, filho, quer honrar o seu pai? Você, filha, quer honrar os seus pais? Você quer honrar o seu patrão para ganhá-lo para Jesus? Você quer honrar os líderes espirituais que Deus colocou sobre a sua vida? Sim ou não? É uma decisão pessoal. Honrar aos pais, aos líderes, todos aqueles que exercem autoridade. E a Bíblia também diz em Romanos 13, versículo 7: pagai a todos o que lhe é devido. A quem honra, honra. A quem honra, honra. Quantos nessa noite decidem colocar esse princípio em prática na vida espiritual? Vai ficar de pé agora, em nome de Jesus. Você pode ficar de pé se você quer. Ninguém é obrigado. E eu quero agora dizer para você, glória a Deus. Eu quero dizer para você, se você desonrou como eu desonrei, é hora de pedir perdão. Talvez você desonrou o líder espiritual, talvez você desonrou os seus pais. A Bíblia fala que a honra aos pais depende daquilo que eles fizeram ou deixaram de fazer por nós. Honrar os pais é um mandamento seguido de promessa. Por isso, recline sua cabeça agora. E Deus, através da pessoa do Espírito Santo, quer falar com você,
quer te mostrar, quer te revelar. O momento em que você desonrou, assim como Ele me revelou naquela manhã de domingo, e eu pude consertar o meu erro, eu pude ficar livre daquela desonra. Deus, eu quando me casei com o Henrique, o pai do Henrique não gostava de cristão. E ele perseguiu muito. Foram anos de perseguição. E eu comecei a orar ao Senhor porque eu não sabia o que fazer com o meu sogro. Eu comecei a tomar raiva dele. Ele entrava na minha casa, era como se eu não existisse. Ele comia, ele bebia, e ali eu não existia. E eu comecei a orar ao Senhor, para o Senhor mudar meu sogro. E um dia o Espírito Santo falou assim: eu quero que você mude. Você que é minha filha. E eu tive que me posicionar. Porque o meu pai estava me mandando honrar. Eu tive que me posicionar. Na vida cristã, na vida do cristão, tudo é posicionamento. Eu tive que passar por cima do meu amor próprio, do meu orgulho. Aquele homem passou anos pisando em mim, anos jogando mulheres para o meu esposo, anos. Eu tive que aprender a perdoar. E o Senhor me deu a oportunidade de escolher uma foto bem bonita, minha e do meu esposo. Que eu não dava fotos bonitas de jeito nenhum, ele não merecia isso. Ele não ganhava nem uma foto dos netos, eu não dava. Eu não era fácil. Eu era cristã, mas não era fácil. Um temperamento duro, um gênio duro. Quando o Senhor falou: eu quero que você mude, não foi fácil. Mas uma atitude apenas de obediência, uma atitude de obediência, como mudou toda a nossa vida. E eu separei aquela foto e ali eu escrevi. Eu falei: seu Pedro Henrique, eu não te honrei esses anos todos. Eu tinha muita mágoa do Senhor, mas eu quero te dizer que eu quero te amar como um pai, porque é o que o Senhor é. O Senhor é o pai do meu esposo, o Senhor foi colocado em nossa família, e eu quero te amar como um pai. Gente, aquilo fez uma revolução na nossa casa. Meu sogro, ele é meu amigo. Ele chega na minha casa, eu honro. Eu vou na casa dele, eu honro, nós honramos. E como que isso mudou? O nosso relacionamento com os nossos filhos, tudo a partir de uma postura de obediência. Postura quer dizer passar por cima da sua razão. Obedecer ao Senhor é passar por cima das suas razões. É simplesmente obedecer, não importa o preço. Não importa o preço. Eu tive a oportunidade, quando eu engravidei, eu pedi perdão para a minha igreja, mas por dentro eu estava xingando aquele povo, porque eu era filha de pastor e eu vi muita desonra. Por dentro eu falei: vocês não merecem, porque eu sei do pecado de muitos. Eu tive diácono
mexendo comigo. Diácono, irmão, coisa séria. Que era o mesmo que estava voltando pela minha exclusão. Porque o pecado meu estava na barriga, estava exposto. E eu fui chamada pelo Senhor, há uns meses atrás, a entender que o meu pecado, na minha cabeça, eu pequei contra mim e o Senhor. Mas o Senhor me levou a compreender que eu feri a minha igreja. Eu feri meu pastor, que era meu pai. Mas eu tinha que pedir perdão verdadeiro. E eu fui levada, depois de 25 anos, a pedir o perdão verdadeiro. Eu custei 25 anos para compreender que eu feri a igreja de Cristo, que eu fazia parte desse povo. Eu fazia parte desse povo. Eu feri o nome de Cristo. Não tem jeito de você cortar o dedo sem você sentir dor no corpo inteiro. Não tem jeito. Então o Senhor me mostrou que eu não fui injustiçada. Eu rompi a confiança da minha igreja. Mas eu não deixei de receber amor. Recebi desprezo, alguns irmãos não agiram como irmãos, mas eu tinha que perdoar. Então depois de 25 anos também fui levada a perdoar. E o Senhor quer fazer isso na sua vida hoje. Passar por cima do seu orgulho. Assumir realmente a postura do seu coração. Porque a postura do meu coração era errada. Era um perdão falso. E aquilo, toda vez que alguém era excluído, ele mexia comigo. Será por que mexia? E aí o Espírito Santo trouxe. Eu falei, Senhor, por que isso mexe tanto comigo? Depois de tantos anos. Porque eu não tinha assumido a minha culpa de fato. Eu não tinha assumido. Eu não assumi a minha culpa. Então, se você não passar por cima das suas razões, você não vai alcançar a bênção do Senhor. Eu tenho que deixar isso para você. Passe por cima das suas razões, que elas são humanas. Quando o Henrique estava pregando sobre honra, a última vez que ele fez essa pregação que ele fez na nossa igreja, o Senhor me fez pedir perdão a Henrique. E eu estou, por quê? Foi ele que me desonrou. O Senhor, não, você desonrou ele. Porque você era minha filha, você era minha representante no reino de Deus. Você tinha que representar sobre o Henrique, que não era cristão, o meu olhar sobre ele, que eu via como um homem santo. Eu não fiz isso. Eu não fiz isso. Eu tenho que assumir, eu não fiz isso. E ali, naquele momento, eu fui entender que eu tinha que pedir perdão para o meu esposo por eu ter desonrado o corpo dele. Eu desonrei o corpo dele. Porque Deus o via como santo. Eu não olhei para o Henrique com o olhar do Senhor. Eu não olhei. Se você, jovem, tem desonrado seus pais, seus líderes, sua igreja, e ninguém sabe ainda, porque o pecado não foi anunciado com a gravidez. Se você, homem, tem desonrado sua família, se você, mulher, tem desonrado, o Senhor sabe. E você não está representando, honrando o Senhor, honrando a sua igreja como o Senhor tem ordenado. É hora de romper. Se sua vida está agarrada, eu falo que tem algo oculto nela. Há algo oculto na sua vida. É hora de arrependimento. Só tem um caminho: arrepender-se. Confessar. Você tem seus pastores. É o líder, o pastor, a esposa. Vão até eles, porque a palavra do Senhor fala para confessar e ser curado.
ser curado. A confissão, ela traz cura, refrigera a alma. Então eu estou fazendo esse apelo à Igreja de Cristo agora. Procure um pastor durante a semana. Fala: pastor, eu preciso confessar essa dificuldade. Pastor, o senhor precisa me perdoar por isso. Vamos orar aqui. Eu quero zerar. Se eu te desonrei, pastor, se eu te desonrei. Isso é muito usado, né? Pastor, se eu te desonrei. Não, pastor, eu te desonrei. Ah, minha palavra não pode voltar. Pode. Quando você é cristão, tem o sangue de Jesus aqui na sua veia, você pode voltar atrás da sua palavra, sim. Porque a sua palavra não foi dada pelo Senhor. A sua palavra foi dada humanamente. Então você tem obrigação de voltar atrás e ser leal à sua liderança, ser leal aos seus pais. Às vezes seus pais não sabem que você pecou, mas ali no mundo espiritual você abriu uma brecha enorme na sua vida, porque tem pecado oculto. Vai a teus pais, peça perdão. Vai ter sua liderança, peça perdão. Ah, então só vou ter o pastor. A outra irmã, vamos? Vai, porque o Senhor está mandando você ir inicialmente. Gera a tua vida espiritual. Começa do zero. Passa por cima das tuas razões. Jovens, se vocês estão vendo exemplo, uma pessoa falou uma frase que me marcou muito essa semana. O ensinamento, ele abençoa, mas o exemplo de vida arrasta. Por isso que nós estamos aqui esse final de semana. Pais, se você tem desonrado, se você desonra seus pais que são idosos, não cuidando deles, não lhes dando a honra devida, porque você já é casado, você não deve honra aos teus pais, você deve. Porque além de ser seus pais, eles são idosos. Não importa se seu pai está fazendo coisa certa ou errada, não importa, o Senhor manda honrar. Honrar é alegrar-se na obediência, alegrar-se na reverência. Isso é honrar. Está na hora da igreja avançar, a igreja crescer. A igreja de Cristo crescerá quando o povo de fora reconhecer o amor que tem em nós, o amor de Deus. Amém? Se você, filho, não tem visto um bom exemplo, olhe para o Senhor. Não vai justificar teus erros porque seu pai está fazendo algo errado. Olhe para o Senhor. O Senhor é o alvo. Ore pelos seus pais. Ore, honre. Sabe como é que você vai honrar os seus pais? Não é descobrindo a nudez deles, é orando por eles. Ore, honre, obedeça com alegria, obedeça com alegria, obedeça com alegria. Honre teus pais e o Senhor vai abrir. O Senhor vai abrir a porta. Mas eu quero deixar bem claro: a porta para a cura da desonra é arrependimento e nova atitude. Ó Deus. A Mayara vai colocar uma canção e eu gostaria que todas as famílias estivessem juntas agora.